pessoal, tudo bem? Essa semana nós teremos mais uma aula por videoaula. Eu vou estar enviando para vocês algumas atividades, inclusive uma atividade avaliativa. Eu peço que todos prestem bastante atenção na aula de hoje, porque ela vai ser importante para essa tarefa, né? E outro detalhe que é importante, vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas. Pode ser até um comentário no vídeo do YouTube, ou então pela sala virtual do Classroom, onde eu vou dar o retorno para vocês e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Não fiquem com dúvidas, me procurem que eu auxilio vocês, tá? Então eu desejo a todos uma boa semana e uma boa aula de matemática. Olá! Então hoje nós vamos ver a resolução de problemas com números inteiros, tá? Os números positivos e negativos. Aqui eu peguei um exemplo para a gente começar a nossa aula. Esse exemplo nos diz o seguinte: nas operações y e z representam números inteiros. Dê os valores possíveis para y e z em cada caso. Nessa situação, vocês podem observar que aqui fala em valores possíveis. Quer dizer, não existe só um resultado para resolver essas questões. Eu tenho a possibilidade de apresentar mais possibilidades. É claro que tu vai escolher uma delas, tu vai usar uma somente, mas há mais possibilidades de resultado. Então aqui eu apresento a seguinte ideia. Eu tenho aqui, y mais z igual a 5. Bom, partindo da ideia do resultado mais 5, eu tenho que pensar quais são os números que eu vou colocar para y e para z que somados dê 5 positivo. Então aqui eu tenho várias possibilidades. Primeira delas, eu posso pegar dois números positivos, né, um para y e outro para z, que a soma dá 5, que eu resolvo a questão. Então eu coloquei o seguinte: eu peguei o 2 positivo para o y e somei com o 3 positivo para o z. Aqui a gente sabe, né, que na hora de resolver eu primeiro elimino parênteses, cuidando do sinal, né, que quando é mais aqui fora sempre vai prevalecer o sinal de dentro, prevalece o sinal de dentro. Então vai ficar 2 mais 3, somando 2 mais 3 dá igual a 5, 5 positivo. Né? Então, não sei se vocês já estão enxergando outras possibilidades, mas poderia ser 1 mais 4 também dá 5. Então, só aqui a gente já viu duas possibilidades de chegar ao mesmo resultado. E eu apresentei também essa outra possibilidade. Observa, se eu tenho um número, o resultado positivo, eu posso atribuir um valor negativo para uma letra e um valor positivo para outra. Porém, o valor positivo ele tem que ser maior que o negativo para o resultado ser positivo. Então aqui eu atribuí menos 10 para o y e atribuí mais 15 para o z. Substituí as letras então e eliminei os parênteses. Na hora de eliminar o parênteses eu repeti o menos 10 e aqui de novo, né, vai permanecer o mais do 15, né, permanece o mesmo. Então aí no final, menos 10 mais 15, qual é o número que tem um módulo maior? O módulo maior é o 15, né? Ele é positivo, portanto o resultado vai ser positivo. E eu sempre faço uma diferença entre os dois valores. 15 menos 10 dá 5, 5 positivo. Uma outra ideia que dá para relacionar, nós usamos na aula saldo de gols, né? Saldo de gol positivo, o gol feito era positivo e o gol sofrido era negativo. Nós podemos usar essa relação também para resolver essas questões aqui. Outra relação que dá para usar é o positivo, é o dinheiro, né? Então o positivo é o dinheiro e o negativo é dívida, que por ser uma questão que envolve dinheiro, é uma questão que a gente usa bastante no cotidiano, talvez te ajude também a esclarecer a situação de sinais. Por exemplo,
Se eu tenho 10, o sinal do 10 é negativo, então eu tenho uma dívida de 10. Se eu levo 15 reais, porque o positivo é dinheiro, então 15 seria dinheiro. Se eu levo 15 reais junto comigo, chego lá no estabelecimento onde eu devo 10, eu vou pagar a minha dívida de 10 e ainda vai me sobrar 5 reais de dinheiro. Então, o dinheiro é positivo, 5 reais. Então, dá para fazer essa relação também. Outra situação que aparece aqui é descobrir quais são os valores possíveis para y mais z que dá um resultado igual a 8 positivo. Eu comecei com 4 mais 4. Olha só, substituí a letra o y por 4 positivo e o z por 4 positivo. Eliminando parênteses, eu vou ficar com 4 mais 4 igual a 8. Beleza, aqui tem uma solução. E aqui eu apresentei outra solução. Eu coloquei 8 para o y mais 0 para o z. 8 mais 0, 8. Então aqui tem outro resultado possível. No terceiro cálculo, eu resolvi fazer o quê? Eu atribuí 12 para o y mais 4 negativo para o z. Eliminando os parênteses, eu vou ficar com mais 12, mais que antecede o parênteses significa que o menos prevalece, então fica menos 4, certo? Então vai ficar mais 12 menos 4, vai dar igual a mais 8, certo? Olha só, sinais diferentes, a gente diminui e prevalece o sinal do maior. O maior é o 12 é positivo, então o resultado é positivo. Relacionando com o dinheiro, eu tenho 12 reais e quero pagar uma dívida de 4. Bom, eu vou lá, pago a dívida de 4 e ainda vou ficar com 8 reais. 8 reais positivo, certo? Então aqui está resolvido uma das questões que é importante a gente saber. Outras questões que aparecem são essas questões assim, um pouquinho maior, que tem uma operação dentro dos parênteses para resolver. Então aqui a gente tem que saber, né, usar aquele conhecimento que a gente tem, que quando a gente tem uma operação dentro do parênteses, ela tem que ser resolvida primeiro. A prioridade é resolver essa operação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 5 menos 7 primeiro. Então, mais 5 menos 7, olha só, sinais contrários, a gente diminui e prevalece o sinal do maior número, o número que tem o maior módulo, que é o 7. 7 é negativo, então vai dar menos 2. Na ideia de dinheiro e dívida, eu tenho 5 reais, mas eu devo 7 reais para um colega meu. Eu chego para o meu colega, pago 5 reais e ainda vou ficar devendo 2 para pagar numa próxima oportunidade. Então, funciona bem essa ideia da dívida e do dinheiro. Então, como aqui nós chegamos em menos 2, no restante da expressão é só eliminar o parênteses. Como é mais ali fora, o que acontece? Prevalece o sinal do número que está dentro do parênteses. Então, continua negativo. Depois, para terminar, então eu vou fazer menos 2 com menos 10. Observa, sinais iguais, a gente soma e prevalece o sinal. É a mesma coisa com a dívida. Se eu devo 2 reais na cantina da escola, no outro dia eu faço uma outra compra e vou ficar devendo também, né? Ficar devendo mais 10 reais. Então, se num dia eu devia 2, no outro dia eu fiquei devendo 12, a minha dívida aumentou. Eu somo os dois valores, mas continua sendo uma dívida. Então, menos 2 com menos 10 dá menos 12. Então, eu devo menos 12. Nesta outra, é bem semelhante aqui, só que o primeiro número não está entre parênteses, é só repetido. E aqui, primeiramente, eu vou fazer a soma. Olha só, é 2 valores positivos. Tu vai somar esses 2 valores positivos. E aí, eu já pensei
Mas resumidamente aqui, ó, e já eliminei o parênteses. Se aqui deu positivo e lá fora é positivo, quer dizer, vai prevalecer o positivo, certo? E para terminar, eu vou fazer menos 505 mais 534. Olha bem, a resposta vai ser positiva, porque o 534 é maior que o 505, então vai ser positivo. Tu faz uma diferença entre os dois, porque são sinais contrários, certo? Então é a mesma coisa a ideia do dinheiro. Eu tenho 534 em dinheiro e devo 505. Beleza, eu pago toda a minha dívida e ainda me sobra 29, certo? É isso aí.